Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos inspire a todos nesta noite. Abençoe a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que possamos compreender bem as lições desta noite. Lições históricas, lições de amor, lições de conhecimento que devemos trazer nós, para nossas vidas, para as nossas ações, para os nossos sentimentos. Façamos uma reflexão sobre essas linhas, esses capítulos que leremos, para que possamos nos tornar pessoas melhores, mais compreensivas, mais humildes, respeitando o nosso próximo, entendendo que todos nós estamos aqui na Terra temporariamente em um aprendizado constante. Obrigado por tudo, Mestre Jesus. Ilumine a cada um de nós. E graças ao bom Deus. Tudo bem. Nós estamos então estudando o livro A Caminho da Luz. Começaremos, Eu acho. começaremos a falar sobre castas, mas antes das castas, o Evangelho foi aberto no capítulo. Então, eu acho que nós não entendemos ainda a lição. É o capítulo 14, é a mesma lição que caiu a semana passada. Honra teu pai e tua mãe, e a instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Bem, então, leiamos a lição, reflitamos e mudamos as nossas atitudes e nossos pensamentos. Quem gostaria de fazer a leitura hoje? Eu posso começar a ler, se o Celso entrar, ele continua. Então, sigamos em frente. As castas. Nós estamos falando sobre a civilização da Índia. Falamos sobre os Mahatmas, Ah, o o Celso aí acabou de. confucionismo dos Árias, os arianos puros. A gente falando sobre a Índia, a organização hindu. Então, nós começamos a estudar a organização hindu da Índia, né? A gente lembra que de capela vieram quatro grupos, né? E o grupo hindu é um dos quatro grupos que vieram lá de capela. E aí a gente vai continuar falando sobre os hindus, falando sobre as castas. A internet do Celso tá legal para ler? Bom, posso tentar aqui. Aqui deu um problema, travou. Não sei se vai travar de novo, mas vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Sim. Então vamos trocando então. As castas. Eita. O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou, de modo geral, como devia, o seu acervo de experiências sagradas. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida. Lembravam-se vagamente das promessas do Senhor, anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo.
A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor. Vyasa foi instrumento das lições do Cristo, 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus, alguns milênios antes da organização palestina. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso ativismo psíquico, o povo hindu, embora as suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão seu nome de Árias, designação original de sua raça primitiva. E o seu sistema religioso, de modo geral, chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. Então, os hindus foram um dos 4 povos que vieram lá de Capela. Esses 4 povos, quando chegaram na Terra, foram recebidos por Jesus. E Jesus falou: ó, vocês estão muito bem recebidos aqui e eu vou ajudar vocês da, me- da melhor maneira possível. Vou mandar enviados, né, para ajudar vocês no seu crescimento. Agora, na Terra já existiam a raça negra e a raça amarela. E esses 4 povos eram para conviver, interagir com as raças que estavam aqui e trocar experiências. Então, os povos que vieram de Capela, eles tinham um grau evolutivo, intelectual superior, era para ensinar o pessoal daqui. E a convivência com um planeta mais hostil, com um povo mais atrasado, era para eles desenvolverem a parte moral. Então, era para desenvolver essa parte moral. Os hindus têm essa parte espiritualizada, né? E receberam grandes emissários enviados de Jesus, Krishna, Buda, entre outros. E eles aprenderam muito com esses enviados de Jesus. Como ele falou, 6.000 anos antes da vinda de Jesus. Mas o orgulho deles, apesar da parte espiritual, do conhecimento, saber da reencarnação, o co- a parte orgulhosa deles fez haver uma separação de grupos. Mesmo sabendo da reencarnação, que a gente nasce ora de um jeito, amanhã de outro, mesmo assim eles se separam eles definiram castas, que começou lá e há uma diferença. E o pessoal de uma casta não se mistura com a outra. Você não pode haver essa mistura.
Há uma separação, não, nós somos superiores, a vocês não tem como haver essa mistura. Então, é uma coisa que pesa nesse povo hindu, apesar de ter várias conhecimentos espirituais e tudo mais. Os rajás e os párias. Na verdade, esses sistemas avançados de religião, isso é um negócio aqui. Sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles o imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais no seio do grande povo de iniciados e profetas. Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. A realidade, contudo, é que os rajás, soberanos ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitam sobre o dorso dos elefantes, ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando a pretérito e avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes, volvem aos mesmos caminhos cheios de chagas e cancerosos, exibindo a sua miséria e a sua indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da terra tem mais conhecimento acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. Então, eles separam os grupos em castas, mas a própria reencarnação diz: se você está numa posição de poder, de riqueza ou de qualquer coisa, outra coisa, e você abusa dessa posição, você, normal, você deve voltar numa condição diferente para aprender. Então, hoje eles estão numa casta. Aí eles abusam do poder, né, do orgulho com essa casta, eles naturalmente eles reencarnam na outra casta, na casta que eles desprezam, para aprender exatamente o que eles estão fazendo o irmão passar. Então é meio, como Emmanuel tá dizendo, é meio estranho, né? Alguém que conheça a reencarnação, sabendo que você vai numa posição e volta em outra, que você tenha esse tipo de comportamento. Então, é estranho, mas existe. Mas aí, ele está dizendo, né, que o Gandhi reencarnou, ele veio, fez a missão dele, e hoje ele continua trabalhando pelo povo hindu, mas no mundo espiritual. E o trabalho dele é incessante para tentar quebrar esse orgulho do povo. Mas infelizmente ainda tem. O orgulho é muito grande, então eles estão aqui ainda na Terra, né? Diferente dos E aqui egípcios, diferente eles acreditam em reencarnação, mas eles acreditam em fatalidade. Então, se o cara nasce em uma casta, que é a casta de um professor, que só vai ser professor, ele não vai ser uma pessoa que vai
Ele é professor, ou ele é comerciante, ou ele nasce para viver e morrer naquela casta. E eles acreditam que, pela lei da reencarnação, você não pode mudar da casta ou da forma como você vive. Eles não acreditam que você possa se modificar ou ter outras experiências sem ser naquela experiência com a qual você nasceu, na qual você vive. E é fatalista. Tem muita gente que é espírita que acredita nessa bobagem também, com perdão da má palavra. Porque não é assim, né? A gente pode aprender e modificar nossas experiências conforme o nosso livre-arbítrio em todos os momentos, É, dentro eles tinham a impressão, do né, conceito, Alessandro, Andrés? Eles tinham a dentro do impressão de que conceito. eles tinham a impressão de que eles acreditavam na reencarnação, mas nessa reencarnação o espírito não regride, então eles não passam para a classe inferior. Essa é a Eles, questão deles, né? Eles achavam que eles não passavam para outro, mas isso não é verdade, né? não, eles acreditam, inclusive, que a casta que vem como é, mais pobre ou com menos desenvolvida, que são os Dalits, que são os, como o, tá descrito como aborígene, né? Aqui, mas na realidade é a casta mais pobre, que são os vassalos dos grandes, da época dos grandes, pessoas que tinham muito dinheiro, né? Eles Rajada. acreditavam que até, Rajasa, eles acreditavam até mesmo, difundiam que até o contato da sombra daquela pessoa poderia tornar a outra pessoa impura, porque eles são tão condenados que não têm direito a nada ou não são nada. São as mesmas pessoas que limpam os mortos, que levam os mortos até a cremação. É uma cultura muito complicada, porque não é só arrogância em síntese. É mais fácil para quem tem poder difundir que isso continue sendo verdade. Porque quem é rico não quer deixar de ser milionário e quer continuar tendo escravo. Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos a mesma coisa. Tanto que eles acreditam que a pessoa nasce nessa casta, porque quando ela desencarna que ela vai ser cremada e jogada no Ganges, ela não pode ser queimada com madeira nobre. Então ele reencarna sendo um Dalit. Reencarna pobre e miserável. É bem complicado, é bem complicado. Mas a gente não pode julgar porque, mesmo dentro do espiritismo, tem gente que acredita em fatalidade, fatalismo. Acredita que fulano nasceu numa situação, ele não pode mudar. Fulano não pode, com ajuda, mudar a vida dele, não. Ele tem que. Tem muita gente que acredita nisso, que é uma coisa que a gente tem que lutar contra, porque é ignorância, é extrema ignorância. Perfeito. Em face de Jesus. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvakas. Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas, mas, acima dos seus yogis e dos seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verifica para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça no seu reinado sem fim. É o que a gente falou, né?
Jesus, né, quando ele veio, deu o exemplo, e ele veio entre o povo hebreu, mas ele abraçou toda a humanidade, né? Ele foi tirando, né, fazendo quebrar os preconceitos, né, que existem do povo, por exemplo, trazendo para falando sobre o bom samaritano. O samaritano, apesar de ser um povo ligado às 10 tribos lá de Israel, ele, para os judeus, era um povo de lado, né? Eles não gostavam. Os próprios gentios, né? Os não judeus, também eram vistos de lado. E Jesus fez abraçar a todos. Tanto que, com a divulgação da Boa Nova, foi divulgado para toda a humanidade. Toda a humanidade que o Paulo e os apóstolos conseguiram abordar, foram divulgando. Então, se converteram ao cristianismo judeus e não judeus, judeus e gentios, independente. Então, se for hindu, se for egípcio, se for qualquer coisa, ele é um filho de Deus e tem que ser, né, tem que ser divulgada o cristianismo. Lógico que você não precisa, né? Dentro das religiões, no hinduísmo, né? Existe muito conhecimento, né? Tanto que ele falou, são conhecimento de 6.000 anos. É um grande conhecimento. Então, tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar lá desse povo. Mas ainda tem muita coisa a ser aperfeiçoada. Muita evolução ainda, como todos nós. A família indo-europeia, as migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeito aos místeres religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade. Não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Então, os povos reencarnam e vão migrando. A ideia é que os povos reencarnem, interajam com a população e troquem experiências. Então, essa aqui é a parte interessante. Você vai trocando, vão interagindo, vão se comunicando e vão trocando experiências. E cada um vai aprendendo com a experiência do outro. Lá no texto anterior, ele falava que muitas das filosofias, né, religiões, acabam vindo dos indianos. Então, com a cultura e a migração dos povos, acaba levando, né, essa cultura para outros lugares. E a convivência, a interação com novas pessoas acabam dando essas misturas. Você se isolar
A ideia de que Jesus passou é: vocês vão nascer, vão degradados, vão se misturar, vão trocar experiências e não se isolar. Você não deve se isolar no seu grupinho e deixar o resto do povo de fora. A ideia é abraçar a todos, abraçar todo mundo. Aí nessas trocas de experiências, os dois ganham. O povo que está chegando e o povo que estava já aqui na Terra. Mas muitas pessoas, considerando o semelhante inferior, acaba se isolando e não interagindo. E isso é uma coisa equivocada das pessoas. A ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos áreas primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças em virtude do seu caráter livre e insubmisso. As suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda de Cristo. Não obstante a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia, é que, em vista da sua situação psicológica, os primitivos áreas do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, o único caminho daqueles tempos, através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela Terra. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam, mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema da capela. Traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações de ordem divina. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Está falando que o pessoal era mais revoltado, não tinham religião e acabaram não marcando, né? Não registrando a história. Então, está falando que a história acaba se perdendo. Acaba a história se perdendo por falta de uma união, falta de uma de um, de você saber qual o caminho você quer. Então você acaba se perdendo, você vai para todos os lados e vai. Então acaba não tendo esse registro histórico. Ele está dizendo aqui que 10 mil anos antes, né? Ao menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Ou seja, há 12 mil anos atrás, né? Essa humanidade acabou se caminhando e indo para as várias fronteiras da Europa. Mas quando que chegaram os capelinos aqui na Terra? Quando chegaram os capelinos aqui na Terra? Há Ah, 6.000 anos? Não? oi? Há 6.000 anos? Não, há 6 mil anos começa
a raça adâmica. E essa raça adâmica, ciclo de 7.000 anos, esse ciclo de 7.000 anos termina agora, mais mil anos para frente, tá? Aproximadamente no ano 3.000. Mas a civilização como um todo, a civilização não é de 7.000 anos, mas é de 28.000 anos. São 4 períodos de 7.000 anos. Na verdade, então a civilização capelina, o pessoal lá de Capela, veio há muito tempo antes. Segundo os cálculos lá que eu estava assistindo a palestra do Haroldo, então, se é 28.000 anos, 28? É, 28.000 anos, pessoal, a gente já está aqui já, faz pouco tempo, só 27.000 anos só. É tranquilo, na boa. Nesses períodos, né, houve um monte de evolução, tal, e há 6.000 anos atrás então, são 28.000 anos dividido em 4 períodos de 7. E há 7.000 anos atrás, ou 6.000 anos atrás, esse último período nesse último braço de 7.000 anos, que abrange a Bíblia atual, desde Adão até o Apocalipse, né? É que a gente está conversando aqui. Mas o próprio texto diz que existiram civilizações anteriores. Mas a civilização atual, já estamos aqui há muito mais tempo. Tá certo? Beleza? Professor, eu acho que assim, ao mesmo tempo que é muito complexo a gente pensar nesse contexto gigante, também é muito simples para a gente pensar na unidade, né? Tipo assim, nesse caminhar que vem até os dias de hoje, por exemplo. Porque assim, a gente está fazendo um estudo de algo que é lá no início, para a gente entender, né? E agora a gente está vendo, cada pessoa precisa ver a sua moral, as suas transformações. Eu acho que assim, não sei se não sei se eu consigo me expressar direito, mas assim, eu acho que o plano de Deus é esse conhecimento agora que nos é dado, mas não tem muito, não tem, a gente nunca vai chegar a uma conclusão, como a Andressa estava falando agora, né? A questão das castas, dos hindus, porque na questão da Bíblia que você está falando, muitas pessoas são ensinadas, né, a se manter, a achar que assim, nasceu pobre, vai morrer pobre, nasceu, né, com sofrimento, tem que sofrer por conta do próprio Cristo. Eu não sei, eu tô assim, tô meio que elucubrando aí para ver se eu consigo pensar aí um pouco, assim, para chegar nos dias de hoje, porque a gente vai estudando e sabendo que a gente assim, não sabe muita coisa e o negócio é muito grande. Desculpa. Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte: a gente está falando um pouco sobre a história, Sei. né? Agora, em cima da história, o que a gente pode trazer para a gente, né? Então, quando a gente fala de castas, né? A gente também é meio assim, a gente também é meio racista, a gente também acaba se julgando mais do que outras pessoas, a gente se julga superior a outras pessoas. O texto está dizendo para a gente não devia ter esse tipo de comportamento. Uhum. Mas às vezes, até sem pensar, a gente acaba tendo atitudes, né, que a gente se julga superior a outros.
E se a gente tem um conhecimento em alguma coisa, né, a mais, a gente devia ajudar as pessoas que não têm esse conhecimento. E porque a gente também precisa dos outros para aprender. A gente não vive sozinho aqui. Então, eu conheço uma coisa de um tipo, mas eu preciso aprender de outras coisas com outras pessoas. Então, na parte moral, a mesma coisa. Algumas coisas em termos de moral eu já evoluí, mas muitas outras coisas eu preciso evoluir. Então a gente tem que aprender com esses aprendizados, né? Com essas culturas, com esses povos que cometeram erros, para a gente aprender e não cometer os mesmos erros, né? Ir superando e crescendo e indo para frente. Infelizmente, a É. gente ainda está nisso daí. Quando a gente fala de milênios e de muitos anos, a gente tem que ver que a nossa evolução é lenta. Em uma encarnação, a gente evolui um pouquinho, mas nessa Só evolução pequena, a gente tem que continuar crescendo. A gente está a gente, indo. a gente tem que lembrar de uma situação. Quando a gente reencarna aqui, a gente reencarna. Hoje eu sou brasileira, eu sou mulher, a gente mora no Brasil, está no Brasil, mas nós já fomos hindus, nós já fomos judeus, nós já fomos muçulmanos, nós já fomos tanta coisa. E eu acho que o objetivo é justamente esse, é uma troca de aprendizado. É sempre aprendizado, é não se sentir superior ao outro, porque somos todos iguais. Estamos todos no mesmo barco. O objetivo de reencarnar é esse aprendizado. Quando uma civilização cai nesse. Civilização só não, tá? Qualquer povo, qualquer cultura ou qualquer religiosidade, ou seja o que for, que se coloca como sendo superior ao outro, para você ser, você tem que se colocar como igual. Quando você se coloca superior ao outro, você está rebaixando alguém, porque se você é superior, vai ter alguém inferior, entende? E não é esse o objetivo. A gente não reencarna com esse objetivo. Não é esse o objetivo. Uma pessoa que reencarna e tem uma cultura ampla, que teve estudo, que tem um conhecimento de base, ela tem para fazer a comunidade em volta dela se desenvolver. Não é para alimentar o ego e a arrogância. É aí que está o ponto de virada da evolução da espécie humana. A gente não evolui como. Não viemos para evoluir separadamente. Em tudo que a gente estuda dentro do Espiritismo, a gente aprende isso. A gente só muda o mundo se todo mundo for junto. A gente só se transforma se ajudar um montão de gente junto. E esse é o que pega para tudo. Eu sou cristã hoje, eu amo Cristo, mas exatamente por isso, porque ele em nenhum momento falou que as pessoas eram melhores umas do que as outras. Em nenhum momento você viu Cristo brigar com fulano ou falar para ciclano que fulano era melhor. Não, ele ensinou só amor. O único momento que ele ficou bravo foi quando quiseram vender perdão celeste só, mais nada, entendeu? Então, sei lá, a gente tem que seguir como humanidade nesse influxo. Não é através de, olha como esse povo evoluiu bastante. Ai, que bom que esse povo evoluiu bastante. Vamos ajudar quem não evoluiu ainda, porque senão não vai funcionar. Muito bem, continuemos com a leitura. Ah, peraí, deixa eu falar um pouquinho também. Todo mundo está falando, eu quero falar também. Olha, porque vai aguçando aí a conversa, não é? Mas a gente tem que. Às vezes eu pergunto assim, nós estamos estudando
historicamente, numa visão espiritual, né, da evolução terrena, né, com o auxílio da espiritualidade, né? Mas às vezes, sabe, a gente quando está aqui estudando isso aí, dá a impressão seguinte, parece que você chegou agora e já encontrou tudo isso pronto e você não fez parte desse negócio aí. O problema é que a gente não sente que fez parte disso aí. E nós somos, por exemplo, os árias europeus. A nossa linhagem é de árias europeus. Nós viemos dos europeus aqui, né? Nós passamos por esse indo-europeu, não sei o quê. A maioria dos povos que nós somos, nós passamos por isso daí. E olha, ele diz lá, é um povo bastante orgulhoso. Então, a gente tem que perceber, como o Alessandro e o Lourenço estavam falando, que a gente tem, né, aquelas nossas imperfeições, e pelas nossas imperfeições a gente sabe que é o que é que já nós passamos e o que é que nós precisamos melhorar, né? E quanto da misericórdia do Cristo vem trabalhando para que a gente chegue nisso, né? E essa mudança é tão lenta. A tal ponto que quando a gente olha tudo isso aqui, fala, mas será que eu vim mesmo desse negócio aí? Puxa vida, né? Será que eu vi? Mas tem coisa tão simples, será que eu precisei passar por coisa tanta ignorância aí? Você vê já que o pensamento da gente é uma postura já mais orgulhosa, né? Então, quando a gente vai mais profundo, quando a gente analisa isso, eu acho que a gente começa dentro do fundo da nossa alma, a gente falar com o nosso inconsciente lá, né, com nossos arquétipos, né, de que existe uma coisa que nós precisamos mudar aqui agora, né, os nossos comportamentos, né? Tá dizendo aí, olha, nós estamos passando por uma fase muito grande, como foi dito aqui, né? Nós estamos chegando no último milênio da semana adâmica, né? É o último milênio dos 28 mil, vai começar outro novo ciclo de 28 mil, né? E não sei se vai continuar a semana assim de sete em sete, mas em todo caso, é agora a nossa chance de ficar aqui ou se a gente vai para outro planeta, né? E vai passar por todas essas experiências de novo. É, aí você começa, não, é melhor eu, eu me aprimorar mesmo, né? Porque essa é a minha chance. Essa é a minha chance de amar. Essa é a chance que eu tenho de ser caridoso, de ser uma pessoa assim com responsabilidade. Porque quando vai ser outra chance? Não sei, né? Então tem que viver essa encarnação com brio mesmo, né? Procurando ser mais vamos dizer assim, endurecido com as nossas imperfeições, né? E um pouco mais relaxado com as perfeições dos outros, né? Porque é mudando as nossas que a gente vai mudar os outros, né? Continua ali, galera. A grande virtude dos áreas europeus. Olha, a gente falou tanta coisa boa, ruim, agora vem a virtude. Pelo menos a gente sabe que tem alguma coisa boa para a gente aí. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo do seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, deve ser sumitas, né? Samnitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem e nisso reside a sua maior virtude. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias, pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu.
com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurasse na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas aos primeiros embates fratricidas. Então, uma coisa boa da civilização é que eles se misturaram com o povo da terra. Enquanto o povo hindu acabou se separando, né, e, e não se misturando, aqui está dizendo que uma virtude foi essa mistura, essa troca de experiências. Então, essa parte foi boa. Lógico que esse povo ainda é muito orgulhoso, tal. Aí começa depois a criar separações, brigas, feudos, e acabou também gerando um monte de confusão depois. Mas o Assim início, nasceu o capitalismo. é, mas teve essa parte boa de você interagir. Então, você indo tal e como eles não tinham muito, eles não eram religiosos, então essa interação acho que foi até mais fácil da interação com outros povos, né? Apesar de todo o orgulho e tudo mais, então essa é a virtude deles. Bom, lógico que depois acaba criando os povos, acaba criando as brigas e entre cada um deles, né? Mas pelo menos sim, trocaram experiências com o povo que estava aqui. O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam. E dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-lhe os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhe os pesares do caminho, sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso que, muito antes dos saxões, povoou nas terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase da evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália Central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo Oriental evolve com o uso da escrita, adquirido na convizinhança das civilizações mais avançadas. Então, ainda, né, as transformações geológicas são ainda grandes, né, durante os vários milênios. Existe uma das possibilidades, né? Ele está falando aqui
do Mediterrâneo, né? E do Mar do Norte. Existem algumas histórias que dizem que o Mar Mediterrâneo não existia. Era um vale. Era um grande vale onde tinha muita. O pessoal vivia nesse fundo desse vale. E algumas das. Uma possibilidade é de, ah, numa dessas transformações, esse vale foi preenchido. Então, por exemplo, existia o mar, e aonde tem lá o estreito, né, que está entre a África e a Europa, ele era uma coisa que o mar não avançava. E por alguma movimentação do globo, por exemplo, um asteroide, um meteoro, alguma coisa muito grande, e houve esse rompimento, essa movimentação, do que era um vale, pode ter sido um vale, e acabou sendo preenchido e surgiu o mar lá do norte e acabou surgindo ah, o Mediterrâneo. Mas é que são mudanças físicas, né? O que importa aqui é que o povo acabou se misturando, né, com o povo aborígene, e houve a mudança, né, essa mudança física do povo. Então, houve mudança de novos caracteres, gerou novas raças, novos caracteres físicos da pessoa. Então, houve essa mudança do físico dos aborígenes com a chegada, com essa interação, com essa mudança do pessoal que vem dos capelinos, por exemplo, os arianos. E uma coisa que vai acontecer também agora com a gente, que está chegando muitos, né, pessoal de fora, como o pessoal a gente leu lá no texto, no livro anterior, pessoal de Alcione. E com a chegada do povo lá de Alcione, também vai haver mudanças, além de intelectuais, morais, mas também vai haver mudanças físicas na população. Então, o nosso corpo também evolui ao longo dos anos. A história, né, estudando as características físicas do povo, a gente consegue ver as mudanças físicas, né, gerais nas características do povo. Assim como evolui a parte moral, intelectual, o próprio cérebro vai evoluindo. Então, tudo isso está evoluindo. E essa troca entre os povos e trocas de genes, de caracteres, o próprio perispírito das pessoas vão influenciando e vai mudando tudo isso. Então, é uma evolução contínua em todos os aspectos, morais, É que intelectuais e até físicas. uma mudança genética leva muitos anos para a gente perceber, e como civilização, você não tem muito como. Um detalhe de um corpo humano muda completamente. Um detalhe genético para mudar leva muitos séculos, muitos milênios, demora. Já está acontecendo, só que a gente não vê. Até Então, acontece em pouco tempo, porque ó, meu pai falava muito que o pessoal da geração dele era tudo baixinho, né? E agora você raramente vê alguém baixinho. Não tem. O problema da geração atual já é uma mudança. De 80 anos para cá já é alguma mudança. Pouco, mas já é alguma mudança. Mas para mudar geneticamente, para genes adormecerem e ganharem função, demora bastante, é complicadinho. tem uma mensagem do Divaldo. Na verdade, foram fazendo várias perguntas para ele, e uma das perguntas foi a respeito dos autistas, né? E então ele falou assim que a Joana de Anjos explicava para ele, porque ele também perguntou, né? Que, é, é crescente a aparição de autistas, né? Talvez não fosse tão identificado mais no passado pela dificuldade de a gente entender o que que era um autista, mas agora tá, parece que bombando, cheio de autistas, né? E ele falou assim, uma grande parte deles, principalmente os mais novos, as crianças, né? São espíritos especiais.
Ele fala especiais são espíritos que vêm de outros planetas, esses autistas, né? Tanto é que boa parte deles, se você vai aprofundando, ele tem características especiais, ele tem dons, né? Muitas vezes que você percebe no autista. E ela revelou para ele, assim, que a função deles estarem nesses corpos com essa dificuldade de linguagem, né? O que que eles estão promovendo, né? Eles estão promovendo uma mudança estrutural nos neurônios. Uma de tal forma que daqui a mais ou menos 4, 5 gerações, porque esses autistas vão crescer, vão ficar adultos, vão casar, vão ter filhos e tudo mais, vai ter aí em várias gerações, né? A capacidade neural dessas gerações daqui, 4, 5, vai ser muito maior para suportar uma série de mudanças e também a tecnologia que está por vir aí, né? Então, você vê, isso foi o que ele falou que eu vi. Eu até posso passar para vocês, eu passei para o nosso pessoal aqui, mas posso passar para vocês essa, esse podcast que ele fez. Então, vocês estão conversando a respeito da mudança, né? Ainda nós estamos numa fase de mudança mesmo corporal, né? Nos adaptando à atmosfera ainda, às mudanças. Então, quando ele falou isso aqui, e vocês não comentaram, eu lembrei desse detalhe, né? Que a gente não sabe, não percebe que a espiritualidade também está trabalhando nessa mudança do nosso próprio corpo humano adaptando para o futuro, né? Quando talvez a gente até volte aqui, se Deus quiser, né? Para reencarnar e continuar a nossa caminhada, se a gente não for para outro planeta, lógico, né? É. Só para comentar o que eu lembrei desse daí, do Dival. Bom, os nórdicos e os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra sobre os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição nas hostes inimigas. E a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal a situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo e a latinidade, nas épocas primitivas. O que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. No passado houve essa animosidade entre esses dois grupos, né? Mas com o tempo, né, deveria essa animosidade ter cessado. Então, se houve uma briga forte entre dois grupos nessa fronteira França e Alemanha, com a evolução, com as encarnações, deveria ter sido, né, o perdão e haver uma integração entre os grupos. Mas como a gente é teimoso, demora para evoluir e demora, acaba persistindo nos mesmos erros, nos mesmos equívocos, ainda existe, né, essa divisão, né, entre as pessoas. Mas a gente vai um dia aprender. Um dia a gente consegue conviver com as pessoas. Mas às vezes vai e volta, vai e volta, vai e volta e continua persistindo nos mesmos erros.
Origem do racionalismo. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento em todas as épocas e períodos evolutivos. Então, cada um dos povos tem as suas partes boas e ruins, né? Então, em termos de religiosidade, esse povo é fraquinho. Em termos de outras características, né? De evolução científica, de interação com outros povos, é uma coisa boa. Então, por exemplo, tem grandes estruturas, grandes organizações dos romanos que, né, chegam a nós até hoje. Então, por exemplo, o direito romano continua aqui no Ocidente, né, uma grande e forte influência do direito romano. Quando foi, quando o Império Romano foi fixado, né, ah, tinha uma ideia que fosse criado o Império Grego. Mas o problema é que os gregos não se entendem entre eles e não conseguiu fazer uma unificação para criar o Império Grego. Em termos de conhecimento, de cultura, os gregos eram superiores aos romanos. Só que por exemplo, os gregos não conseguem se entender entre eles, né? Então, acabou que os romanos acabaram se unindo e conseguindo criar um império, apesar da cultura e conhecimento menor do que os próprios gregos. Então, tem todas essas características de povos, né, de religião e de características boas e ruins. Então, esse povo tem as boas características, como tem as deficiências, como todos os povos. As advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários, encontrados no seu caminho, constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os seus labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto, nos tempos que correm, às nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmos e para os homens terrestres, com cujas famílias fraternizaram-se desde o princípio. Faltaram-lhe os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições deste século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações, o fruto
de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como a semente nova para a civilização do porvir. Então, Jesus, governador do planeta, ele vai observando cada um dos povos. E nessa observação, vai avaliando a evolução de cada um, os pontos fracos e os pontos fortes, e vai enviando emissários a cada um desses povos. Então, lá para trás falou que Jesus enviou Krishna, Buda e outros enviados para o povo hindu. E a mesma coisa ele fez para esse povo ariano, esse povo europeu. Aproveitando as boas características deles, foi enviados vários emissários ao longo, em vários lugares, em vários povos ali, para incentivar, para empurrar o crescimento de cada um desses povos. Então, você avaliando, né, como é que vai indo a evolução de cada um deles, e reencarna no seio de cada um desses povos, nesse último parágrafo, falando sobre os europeus do norte, do sul, para impulsionar a evolução. Então, emissários são enviados em todas as partes, de acordo com a característica do que cada um precisa. E vai se crescendo, vai se desenvolvendo e vai se aprimorando. Francisco de Assis e Allan Kardec. Por exemplo, né? Quando a Europa estava numa parte muito negativa, né? Que ele falou nessa época que eles não tinham religião. Depois, né? Por volta do anos 300, 400 depois de Cristo, né? Que ainda existia o Império Romano acaba absorvendo, né? Abraçando e criando, né? A Igreja Católica. Só que a Igreja Católica, ligada ao poder, ao Império Romano, acabou se totalmente se corrompendo e tomando caminhos nada bons. Aí Jesus manda Francisco de Assis, Antônio de Pádua e toda uma grande quantidade de espíritos liderados aí pelo Francisco de Assis para transformar, para mudar a natureza desse povo. Mas isso lá pro ano 1000 e pouco, né? Metade média. Mas, mas isso acontece sempre, né? Então, Francisco de Assis, Allan Kardec e tantos outros pessoas foram emissários em cada um desses povos para fazer essa mudança. Assim como está agora, está vindo emissários de outros planetas para ajudar a gente também a crescer. Todo um planejamento, né? Planejamento da nossa evolução. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos? Tá claro até aqui? Beleza.
Se ninguém tem mais dúvida, a gente encerra por hoje. Quem quer fazer a prece de encerramento? Vai, Roberto. Então, agradecemos esse momento que estivemos juntos, né, nesse estudo bem dedicado, né? E todos nós estamos participando bem, sabendo que fomos enviados para melhorar, melhorar, melhorar e vai assim em diante, né? Até melhorarmos o bastante para passarmos para um outro planeta. Mas estamos aqui, estamos, graças a Deus, bem melhor do que estávamos, né? E assim a gente contesta dentro da nossa família, filhos, e aí para diante. Aí agradecemos, então, a essa oportunidade de termos os livros, de termos os computadores, né? De termos uma casa para ficar, uma salinha para se ver um ao outro e estudarmos e chegarmos a uns pontos bem importantes desse nosso encontro. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, e agradecemos também essa luz que nos chega e abrange todos nós, e bem também os vizinhos, os quarteirões, então ficou uma luz muito bonita. As irmãs são maravilhosas, entregar essas flores para todos nós é uma felicidade muito grande. Então, com essa felicidade, eu digo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, e que assim seja, e assim dizemos graças a Deus. E a minha evidência eu já falei, assim no meio, né? Já foi. Muito bem, muito bem. Então, boa noite a todos. Obrigada, Boa Lorena. noite. Obrigado, Celso. Obrigado. Boa Creuza, noite. Sônia. Até amanhã.